Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a amada igreja. Que Deus nos abençoe nessa noite e abençoe a exposição da tua santa palavra. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, Escrituras, em Colossenses, no capítulo 4, o versículo 10 e 11. Colossenses, capítulo 4, o verso 10 e 11. Eu vou fazer a leitura, você aí na tua casa pode acompanhar, pegando a tua Bíblia e abrindo o texto de Colossenses, capítulo 4, verso 10 e verso 11. Assim diz a palavra de Deus: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Que Deus nos abençoe e que a graça de Deus seja abundante sobre a nossa vida. Meus irmãos, esse texto é a prova de que a caminhada cristã é feita de novas e grandes oportunidades. Novas oportunidades para sermos servos melhores. Novas oportunidades para sermos pessoas melhores, novas oportunidades para recomeçar um relacionamento que um dia foi quebrado, novas oportunidades para reconciliar aquilo que está distante, que está longe. Esse texto nos mostra que nem eu e nem você somos uma ilha, que nós não estamos fechados em uma redoma de vidro, que a caminhada cristã, ela é feita de erros e de acertos, que eu e você, que nós estamos sujeitos a magoar e sermos magoados, que independente da nossa hierarquia eclesiástica, ou seja, que um irmão sem nenhum cargo na igreja, que um oficial ordenado, um pastor, um missionário ou um evangelista, que todos nós estamos suscetíveis, sujeitos a erros e também a acertos. Esse texto me lembra, me traz à memória um corinho antigo da igreja que dizia assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar. É isso mesmo, meus irmãos, nós precisamos um dos outros. Paulo está finalizando a sua carta à igreja aos Colossenses. A carta que Paulo escreve tem como propósito, em primeiro lugar, motivar os irmãos a continuarem crescendo espiritualmente. Paulo procura encorajá-los a prosseguir firmes na fé e a não esmorecer. O segundo objetivo da carta é alertar os cristãos sobre o perigo das heresias. Está registrado lá no segundo capítulo dessa carta, o verso 8 até o verso 23. Paulo escreve para prevenir a igreja sobre os danos causados por falsas doutrinas. Um falso ensino rodeava a igreja com um objetivo de perverter a sã doutrina. Essas falsas doutrinas, os falsos mestres, diziam que apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Essas heresias atacavam a suficiência de Cristo para a redenção, para a salvação. Paulo então está encorajando a igreja a crescer na fé e a repudiar todo falso ensino. Todo ensino que diminui a obra de Cristo e a sua suficiência. Então, ao final da sua exposição doutrinária sobre a suficiência de Cristo, nas saudações finais, o apóstolo Paulo destaca alguns irmãos que estão com ele e têm sido lenitivo na sua vida. Onde é que Paulo estava quando ele escreve essa carta? Estava preso em Roma, era a sua primeira prisão. E esta carta é uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo vai dizer quem são esses irmãos que estão com ele na prisão e o que esses irmãos estão fazendo com ele e por ele. Paulo vai listar então esses irmãos. Quem é que está com ele? Paulo lista 3 irmãos e Paulo diz sobre eles: os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, são cooperadores no reino.
Eles têm sido o meu lenitivo. São judeus convertidos ao cristianismo, os únicos da circuncisão. Então ele vai listar esses 3 irmãos. Eu quero então listar esses irmãos nessa hora, não segundo a ordem do texto, mas segundo a ordem da mensagem, para nos ajudar na aplicação do texto. O primeiro deles é Aristarco, e o texto diz, no verso 10, na parte A: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Ele era companheiro de Paulo em suas viagens, registrado em Atos, capítulo 19, no verso 29. Ele arriscou a sua vida voluntariamente, quando conspiraram contra a vida do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Está registrado lá em Atos, capítulo 19, do verso 28 até o verso 41. Ele acompanhou Paulo na viagem de navio para Roma, registrado em Atos 27, verso 2. O que significa que também passou pela tempestade e pelo naufrágio, que está registrado em Atos, capítulo 27, do verso 48. Ele estava com Paulo em todas as situações, na revolta em Éfeso, na tempestade para Roma, e agora na prisão de Roma. Ele era aquele tipo de amigo que não foge quando as coisas ficam difíceis. Pelo contrário, ele permanece junto, independente das circunstâncias, nos dias bons e nos dias maus também. O segundo que eu gostaria de listar, e é o terceiro listado no texto, é Jesus, conhecido por Justo. Está aí no versículo 11 do capítulo 4 da carta aos Colossenses. Jesus, chamado Justo, é um judeu convertido ao cristianismo. Ele não apenas se tornou um cristão, mas o texto vai nos informar que ele veio a ser um dos colaboradores na obra missionária. Nós não sabemos nada mais além do que aquilo que esse texto nos mostra a respeito de Jesus, denominado o Justo. Mas ele é um símbolo de uma multidão de cristãos fiéis que servem a Deus no anonimato, espalhado por toda a face da terra, desde os primórdios do cristianismo, homens e mulheres que têm servido a Deus e que muitas vezes não são nem conhecidos. O terceiro, aliás, a ser listado, e é o segundo no texto de Colossenses, é Marcos. O texto diz: e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhi-o. Esse aqui, queridos, é João Marcos, o escritor do segundo evangelho. Ele era judeu, originário de Jerusalém, onde morava sua mãe, Maria, aquela que abriu as portas da sua casa para que os cristãos pudessem se reunir, registrado em Atos, capítulo 12, verso 12. Ele era primo de Barnabé e filho na fé de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Marcos foi uma espécie de auxiliar de Barnabé e de Paulo na sua primeira viagem missionária, registrada em Atos, capítulo 13, no versículo de número 5. Nessa primeira viagem missionária, quando surgiram as primeiras dificuldades, Marcos resolveu abandonar os 2 evangelistas no meio do caminho e voltou para casa, registrado em Atos, capítulo 13, verso 5 até o verso 13. Por esta causa, porque na primeira viagem Marcos havia abandonado, Paulo então na sua segunda viagem recusa Marcos de viajar com ele e com Barnabé, registrado em Atos, capítulo 15, 36 a 41. Então Barnabé resolve investir na vida de João Marcos e caminha com ele nessa segunda viagem, registrada em Atos, capítulo 15, verso 37 a 40. Agora, Paulo, o apóstolo, está preso em Roma, e ele então vai reconhecer que João Marcos é o seu lenitivo, e mais ainda, na sua última prisão, na sua segunda prisão, registrada lá em 2 Timóteo, quando ele está preso em Roma, escreve carta a Timóteo, a sua segunda carta. Ele vai dizer que ele gostaria que João Marcos pudesse estar com ele, porque ele era muito útil. Paulo diz que este irmão, que no passado havia abandonado no meio da viagem, no meio das dificuldades, que esse irmão, que não
era bem-vindo e que não foi bem-vindo, que foi rejeitado por ele, Paulo, na sua segunda viagem missionária, que esse irmão agora está preso com ele, está junto com ele na prisão, e ele tem sido, diz o apóstolo Paulo, o meu lenitivo, o meu lenitivo. A palavra lenitivo significa aquele ou aquilo que alivia dores, aquilo ou aquele que suaviza, que acalma. Então o apóstolo Paulo está dizendo que esse João Marcos, ele foi o aliviador de suas tensões. Ele está dizendo que esses judeus, esses 3 judeus convertidos ao cristianismo, Aristarco, Jesus, o Justo e Marcos, foi o seu lenitivo na prisão, foi aqueles que aliviaram as suas dores, que suavizaram, que acalmaram. Para o apóstolo Paulo, nos anos difíceis da sua prisão em Roma, esses irmãos foram aqueles que trouxeram alívio, consolo e conforto para a sua alma. Então, meus irmãos, igreja amada, nós tiramos lições preciosas na vida de João Marcos e do apóstolo Paulo com esse episódio narrado nesta carta. Primeiro, a vida de Marcos nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Ele desistiu no começo da vida cristã, ele desistiu nas primeiras dificuldades, na primeira viagem missionária, mas ele teve a oportunidade de recomeçar, ele teve a oportunidade de ser um instrumento de Deus para o progresso do Evangelho. Agora na prisão, ele tem a oportunidade de ser lenitivo na vida do apóstolo Paulo. Aquele que abandonou o apóstolo, ele agora é um instrumento de bênção, ele é aliviador de dores. Marcos nos ensina, irmãos, que Deus nos dá sempre uma oportunidade para recomeçar no serviço em prol do crescimento do reino de Deus. Portanto, se você está desanimado, você está abatido, se você está desacoçoado, levante a cabeça, queridos. Você tem a oportunidade hoje de recomeçar o seu ministério, o seu serviço. Você é um instrumento de Deus, você é uma bênção de Deus. Segundo lugar, a lição que nós aprendemos com a vida de João Marcos é de que aquele que um dia me rejeitou, eu, com a graça de Deus, posso ser sim bênção na vida dessa pessoa. Aquele que um dia me ofendeu, aquele que um dia me machucou, aquele que um dia me rejeitou, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o perdão que vem da parte de Deus, Deus pode me fazer um instrumento na vida desse irmão. Deus pode me fazer uma grande ferramenta de bênção na vida dessa pessoa. Deus pode me fazer, sim, queridos, um lenitivo, consolo, alívio na vida dessa pessoa. A terceira lição, o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto, e com o exemplo que ele está nos dando, que aquele que um dia que não era bem-vindo, aquele que um dia foi rejeitado, que esse me será em algum momento da minha vida, e talvez no momento mais difícil da minha vida, ele será aquele que vai aliviar as minhas dores. Em quarto lugar, ainda aprendemos, irmãos, que não importa o nível eclesiástico, não importa que eu seja um oficial da igreja ordenado, que eu seja um diácono, um presbítero, não importa que eu seja um pastor, um missionário, um evangelista, queridos. Era o grande apóstolo Paulo. O que nós precisamos entender, eu e você, todos nós, é que nós precisamos do consolo um dos outros, que eu preciso ser consolado pelo meu irmão, que eu preciso consolar o meu irmão, que eu preciso ser alívio na vida dele, ele precisa ser alívio na minha vida. Em quinto lugar, nós aprendemos que na caminhada cristã, nós podemos errar, e nós vamos errar muitas vezes, irmãos. Muitas e muitas vezes. Mas especialmente nós aprendemos que nós sempre teremos uma grande oportunidade para recomeçarmos juntos, queridos. Aquele que foi rejeitado agora estava junto. Aquele que rejeitou também estava junto. Deus nos dá uma rica oportunidade para caminharmos juntos
na vida cristã. Em sexto lugar, nós aprendemos que Cristo é o nosso eterno lenitivo, queridos. Que Ele, Jesus Cristo, é quem alivia toda a nossa dor e Ele é quem tira todos os nossos sofrimentos. Nós aprendemos que todos os dias nós ofendemos a santidade de Deus, mas que mesmo assim, todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, que Deus alivia as nossas dores, que Deus nos consola, que Deus nos abençoa. Então nós aprendemos, especialmente com Deus, o eterno lenitivo da nossa alma, que nós somos lenitivos na vida dos outros, porque mesmo sendo ofensores de Deus, somos perdoados em Cristo Jesus, e somos consolados por Deus. Então por que não nos perdoarmos uns aos outros e consolarmos uns aos outros? É isso que nós aprendemos, amados, que ainda é tempo de perdão, que ainda é tempo de recomeço, que quando tudo parece perdido, que quando tudo parece que está difícil, Deus em sua soberana vontade nos dará uma grande oportunidade para sermos lenitivo, consolo, alívio na vida dos outros, aliviar a dor dos outros, até mesmo aqueles que nós julgamos que não é mais útil em nossas vidas. Deus nos dará a oportunidade para sermos úteis uns na vida dos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça poderosa sobre as nossas vidas e que Deus nos ajude a ser um instrumento de bênção na vida dos outros. Oremos a Deus nessa hora. Deus eterno e todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra, compadeça-te de mim, da tua igreja, de cada um de nós, ó Deus. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros, as incompreensões, ó Deus, as palavras, ó Deus, os gestos, os olhares, as vozes. Compadeça-te de nós, ó Deus, e que do alto dos céus o Senhor restaure os nossos relacionamentos, a nossa comunhão, que o Senhor nos dê oportunidade para sermos instrumento de bênção, lenitivo, sermos instrumento de alívio, Senhor Deus, na vida dos outros. Se conosco, ó Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Senhor Deus, derrame do alto dos céus bênçãos poderosas sobre nós. Precisamos de ti, Deus, carecemos da tua direção e do teu consolo, carecemos que o teu Espírito Santo, ó Deus, manifeste o teu poder sobre nós e em nós. Nós oramos, ó Deus, por meio de Cristo e em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus derrame muita bênção e graça sobre as nossas vidas, para que possamos andar segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Um grande abraço.